E olha, informação importantíssima, gente. Nós estamos no período onde qualquer descuido pode se transformar numa tragédia. Deixa eu ir ao vivo com a Kelly Borges, que ela vai trazer para a gente. Nesse fim de semana, acho que se a gente contabilizar os casos em todo o estado, né, Kelly? Foram 7 afogamentos. Aí estamos falando de praias, de piscinas, de rio. E algo que preocupa, porque nós tivemos já uma criança de 3 anos, que infelizmente faleceu nesse fim de semana, até foi salva pelo pessoal dos bombeiros, mas depois teve complicações. E tem um outro caso lá do sul, de uma menina de 4 anos também desaparecida. A Kelly vai trazer mais informações, o resumo, então, desses casos de afogamentos aqui em Santa Catarina. Kelly. Começo pela capital, Zanotto. Essa criança que você mencionou de 3 anos, ela acabou sendo vítima de afogamento em uma piscina no Rio Vermelho. Os primeiros atendimentos foram realizados pela equipe do SAMU e, posteriormente, em paralelo, houve também a ação do helicóptero Arcanjo dos bombeiros para poder realizar essas manobras mais rapidamente e encaminhá-la até o hospital infantil. Isso aconteceu na sexta-feira, ela permaneceu internada até o domingo, quando, infelizmente, ela não resistiu. Então, para falar a respeito desses cuidados agora preventivos que são essenciais para salvar vidas, nós vamos conversar com o primeiro-tenente, o Richard Stipp, que está aqui, no posto de salva-vidas do Campeche, local onde estamos agora no sul da ilha. Muito boa tarde, obrigada pela participação ao vivo. Em relação à piscina, qual o cuidado principal nesse período agora, principalmente de temporada, em que as pessoas buscam muito a água para poder se refrescar? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Quando a gente fala de piscinas, tanto residenciais como em condomínios, bastante importante que alguns itens básicos de segurança eles sejam respeitados para que a gente evite alguns acidentes, como a gente veio ter alguns dias atrás, É importantíssimo que as piscinas elas possuam algum tipo de barreira física para evitar que as crianças tenham acesso livre, tanto em casas como em condomínios. Bastante importante, em hipótese alguma, deixar as crianças sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum adulto dentro da piscina junto. E jamais confiar também em objetos flutuantes, em boias, porque eles podem dar uma falsa sensação de segurança, podem vir a cair ou a se desprender das crianças e acontecer algum tipo de acidente, como aconteceu alguns dias atrás. No caso de um acidente como esse, o que as pessoas que estão ao redor elas podem fazer? A gente fala não só de piscina, mas de rio também, que é muito comum quando essas pessoas acabam tentando fazer um mergulho e elas não voltam mais para a superfície, as pessoas ficam desesperadas e tentam auxiliá-las. Qual é a melhor maneira de realizar isso? É bastante importante a gente frisar que se a pessoa não tem o treinamento ou a capacidade técnica suficiente, que não tente salvar alguém para não se tornar mais uma vítima, Primeiro ponto, acionar, sem dúvida nenhuma, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, através do telefone 93, ou algum suporte, algum tipo de ajuda. E caso consiga alcançar algum tipo de objeto para que essa pessoa possa alcançar, algum tipo de objeto flutuante, algum tipo de boia, algum tipo de objeto que essa pessoa possa agarrar para tentar se salvar, Jamais mergulhar em locais em que não conheça a profundidade, não conheça o tipo de terreno, para não se tornar mais uma vítima e se envolver em algum tipo de acidente. Falando do mar, praia, aqui nós estamos no Campeche, estávamos conversando antes de fazer essa entrada ao vivo. Água-vivas ainda não apareceram por aqui, diferente do ano passado, que nessa época já estava bastante em evidência. Mas também o mar está completamente diferente, Estávamos observando, ele está jogando para o lado de fora, então isso facilita para esse banhista e principalmente para os turistas, que às vezes chegam empolgados, já querem mergulhar, entrar e não conhecem. Qual é a dica? Bom, em relação às praias, nosso litoral catarinense, tão vasto, a primeira orientação, uma das mais importantes talvez, é que o cidadão, o turista, ele procure nessas épocas do ano pelas praias e balneários que possuam o serviço de guarda-vidas ativado. Isso pode ser facilmente consultado através do aplicativo CBMSC Cidadão, desenvolvido pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ali, além de verificar as praias que possuem o serviço de guarda-vidas ativo, o cidadão ele consegue verificar também as condições do mar, onde que o mar apresenta melhores condições para banho naquele dia. E aí ter o seu dia de lazer com muito mais tranquilidade. Importante também que ao chegar na praia, busque por orientações dos guarda-vidas, dos melhores locais para permanência, de onde ficar na praia. E conhecer principalmente as sinalizações, os significados das bandeiras que a gente tem, tanto nos postos de guarda-vidas, como também na faixa de areia, As bandeiras dos postos, elas indicam a condição da praia de maneira geral, a condição do mar naquele dia. Uma bandeira vermelha, ela indica um alto risco de afogamento naquela praia naquele dia, contraindicando o banho de mar.
A bandeira amarela, um médio risco de afogamento, e a bandeira verde, aí, um baixo risco de afogamento. A gente ainda pode ter a presença da bandeira preta hasteada no posto. Ela indica que aquele posto está com o serviço desativado naquele dia ou naquele momento. E a bandeira lilás, como você mencionou, ela vai indicar uma elevada incidência de águas vivas na água, caso isso venha acontecer. As bandeiras da faixa de areia, elas geralmente estão associadas a um perigo específico, geralmente uma corrente de retorno, proibindo ou contraindicando o banho na frente daquela bandeira. Vale destacarmos que teve uma situação também que aconteceu no sul do estado de um homem de 34 anos, isso foi no Natal, no Morro da Fumaça, que ele, segundo os familiares, depois da ceia, ele acabou entrando em uma área e acabou afogando também, justamente porque ele não estava em condições, ele deve ter tido um mal súbito. O senhor pode explicar melhor o que acontece com essa pessoa quando ela entra numa piscina, num rio ou até mesmo no mar, após ingerir ou bebida alcoólica ou uma grande quantidade aí de alimentos? É bem importante, a gente costuma frisar bastante, né, como dicas de prevenção e de orientação, cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, elas dão uma sensação de segurança para aquela pessoa, né? Ela fica confiante. Muito confiante, muito obrigado, né? Muito propensa a se arriscar muito mais, principalmente os homens. Então, cuidado com o uso excessivo de bebidas alcoólicas e, da mesma maneira, também o cuidado de ingestão de bebidas muito pesadas nessa época do ano, seguidas aí de banho de mar, para que não venha acontecer algum tipo de mal súbito durante esse processo digestivo e a pessoa vir a ter um mal súbito dentro da água e acabar se afogando. Ainda é muito cedo para falar sobre estatísticas, mas a gente tem nos últimos anos uma grande quantidade de pessoas que acabam se afogando muito mais em água doce do que, por exemplo, no mar, né? Principalmente em rios. Foi o caso de um jovem, inclusive, que acabou morrendo também afogado em Campo Alegre, no Planalto Norte, justamente porque ele entrou dentro de um açude, ele foi mergulhar a uma profundidade de 6 metros aproximadamente e ele não voltou mais. Qual é a dica também para essas pessoas que acreditam que é mais tranquilo do que o mar e acabam, né, se aventurando e se arriscando muito mais? A gente tem no estado de Santa Catarina uma infinidade de locais para banho, né, como lagoas, rios, represas. E às vezes, como você bem mencionou, a falta de ondas e às vezes por não ter correnteza são associados a um baixo risco e as pessoas acabam adentrando naquele local sem muita preocupação, negligenciando algum tipo de risco e vindo a ter algum tipo de acidente, algum tipo de afogamento. Esses locais, via de regra, não possuem o serviço de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, então cuidado redobrado com esses locais. A gente possui alguns em que a gente tem, mas eles são muito menores do que nas praias, em que a gente tem um serviço muito mais difundido e muito mais amplo nessa época do ano. Então, nesses locais em que a gente não tem o serviço ativado, bastante importante não mergulhar de cabeça, não mergulhar em locais em que não conheça a profundidade, não conheça o tipo de terreno, qualquer tipo de correnteza, qualquer tipo de acidente nesse local pode vir a se tornar um acidente fatal e a pessoa se afogar nesses ambientes. No mais, prevenção feita, é só curtir, né, Tenente? É isso aí, precisando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 193, estamos sempre à disposição e prontos para ajudar. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos ao vivo no Balanço Geral. Zanotto, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Kelly. Quando a gente percebeu já a maré subindo, né? Para quem conhece a Praia do Campeche, vejam que a faixa de areia que nós temos ali no canto esquerdo, ao lado dos guarda-vidas, né? É bastante já ocupada, mas a maré é com a influência tanto da Lua, né? E também do ciclone, que a Camila Levin vem informando, né, que o mar está agitado, a maré subindo. E agora é até as 2 da tarde, né? Começa às 2 da manhã, da madrugada, e até as 2 da tarde nós deveremos ter o pico da maré alta. Tanto que a Defesa Civil aqui em Florianópolis já avisou também alguns pontos de alagamentos que nós já conhecemos, como na região da SC-405, Rio Tavares.